Olá, pessoal. Me chamo Márcia Fernanda e sou acadêmica do curso de Artes Visuais na modalidade EAD do polo daqui da cidade de Timbiras. Eu, juntamente com a minha amiga Alice Juliana, iremos falar um pouco sobre filosofia e educação, uma relação necessária. Nas primeiras partes do texto, os autores eles nos convidam a refletir sobre a educação e o quanto que ela acompanha o ser humano desde os primórdios, desde os seus primeiros passos como espécie. Ela está presente na transmissão de saberes, nas vivências coletivas, nas tradições, na linguagem. Mas o ponto fundamental é que a educação não é apenas um processo técnico de repasse de informações. Ela é também, ou pelo menos deveria ser, um processo de construção de sentidos, de formação de sujeito crítico capaz de transformar a sua realidade, entendê-la, intervir e construir. É aí que entra a filosofia. Como nos lembra o artigo, a filosofia nasce lá na Grécia Antiga com a proposta de questionar o mundo, de ir além das aparências, de ultrapassar o senso comum, de questionar o mundo à sua volta. E essa atitude filosófica é o que dá a profundidade à educação, enquanto a educação, em muitos casos, lida com conteúdos, métodos e objetivos programáticos. A filosofia vem para perguntar: por que ensinar isso? Qual o sentido desse conhecimento? Para que sociedade estamos formando nossos alunos? São alguns questionamentos. Na página 3 do estudo, por exemplo, os autores citam Platão e sua célebre alegoria da caverna como símbolo dessa ruptura com as sombras da ignorância. Filosofar nesse sentido é romper com o conformismo e buscar a luz, a verdade, a consciência crítica, a emancipação do conhecimento, do pensamento. Outro ponto que chama bastante atenção no texto é a crítica à tendência da escola atual de se tornar um espaço voltado apenas para o mercado de trabalho. Essa crítica aparece com força na página 5, onde os autores relatam que muitos gestores, muitos professores acabam priorizando conteúdos que têm aplicação imediata, muitas vezes desprezando as disciplinas como filosofia, por considerar que ela não serve em nada. Essa visão utilitarista da educação é perigosa, porque, embora a filosofia não ensine diretamente uma profissão, ela ensina algo muito mais profundo, a pensar, a refletir. E pensar é um ato político, é um ato transformador. Quando o aluno aprende a argumentar, a refletir, a duvidar, ele se torna capaz de agir no mundo com mais consciência. Os autores citam Demerval Saviani na página 6, para reforçar esse argumento. Segundo ele, a filosofia e a educação tem como uma das suas principais funções refletir criticamente sobre a atividade educativa, tornando explícitos seus fundamentos e analisando as soluções pedagógicas adotadas. Isso significa que a filosofia não está distante da escola. Pelo contrário, ela deve estar presente no dia a dia pedagógico, ajudando o educador a compreender a sua própria prática. Inclusive, o texto destaca que não apenas os alunos devem filosofar, os professores também precisam assumir essa postura. Afinal, como podemos formar sujeitos críticos se, como educadores, não nos colocamos também em constante estado de reflexão? Filosofar, nesse caso, é olhar para a própria prática e se perguntar: o que eu estou ensinando? Por que eu estou ensinando isso? Faz sentido? Essa metodologia
é adequado aos meus alunos? Elas respeitam seus tempos, suas vivências, suas histórias e particularidades? A filosofia, nesse ponto, não é um adorno teórico, mas uma necessidade prática. Ela nos ajuda a dar sentido ao ato de ensinar. Como disse a Viane, citado no texto, é preciso que o educador vá além do senso comum e alcance a consciência filosófica de sua prática. E isso significa, entre outras coisas, reconhecer as contradições do sistema educacional em que estamos inseridos, que ora nos convida a formar cidadãos para o mercado de trabalho, ora nos apressa, sem tempo para reflexão, ora nos ingessam em currículos prontos, ora nos fazem repensar sobre as formas de avaliação, sobre o diálogo e nosso planejamento. Na realidade, vivemos tempos em que a capacidade de pensar de forma crítica está sendo sufocada por um modelo de sociedade que valoriza a rapidez, os resultados imediatos e a produtividade a qualquer custo. Isso se reflete nas escolas, que muitas vezes se tornam espaços de treinamento e não de formação humana. Alunos são preparados para a prova, mas não são preparados para a vida. São ensinados a responder questões, a preencher gabaritos, mas não a formular boas perguntas. E aqui a filosofia tem muito a contribuir, porque ela é, antes de tudo, a arte de perguntar, de questionar o óbvio, de desconfiar das certezas. E quando essa postura é cultivada no ambiente escolar, temos a chance de formar não apenas trabalhadores, mas cidadãos. Pessoas capazes de compreender seu lugar no mundo, sua significância, de se posicionar frente às injustiças, de dialogar com o diferente, de propor caminhos alternativos, de construir novas rotas. A filosofia também atua como antídoto contra a alienação. Ao provocar dúvida, ela nos convida a pensar por nós mesmos, com nossas próprias cabeças. E isso é fundamental em uma época marcada por fake news, por discursos de ódio, por polarizações vazias e discursos prontos sendo repetidos sem reflexão. A escola precisa ser um espaço de resistência a isso. E resistir hoje é ensinar a pensar com profundidade. Além disso, é importante lembrar que a filosofia não está isolada. Ela dialoga com todas as áreas do saber. Quando o aluno compreende os impactos ambientais de uma ação, ele está filosofando. Quando ele discute ética na tecnologia, quando ele discute na etiqueta nas redes sociais, quando ele discute fatores ambientais, poluição, o aluno está filosofando. Quando ele questiona o racismo, quando ele fala sobre o feminismo, quando ele fala sobre as questões de gênero, quando ele trata de qualquer tipo de opressão, ele está exercendo sua consciência crítica. E isso é filosofia viva. É por isso que a filosofia deve ser compreendida não apenas como uma disciplina, mas como uma postura diante da vida. Essa postura deve ser assumida pela escola como um todo. Diretores, coordenadores, professores, estudantes, todos podem e devem filosofar. Todos devem se permitir a pensar. A educação não pode ser só técnica, ela precisa também ser política, ética e humana. O texto que estamos analisando insiste nessa ideia. Sem filosofia, a escola corre o risco de se tornar um espaço de reprodução. Com a filosofia, ela pode se tornar um espaço de criação. E essa criação não se limita ao conteúdo. Ela envolve
a reinvenção nas metodologias, a valorização da escuta, o incentivo ao diálogo, o respeito às diferenças. E talvez o ponto mais bonito do texto seja quando os autores afirmam que a filosofia está presente mesmo quando tentamos evitá-la. Porque quando estamos negando a filosofia, quando estamos usando argumentos para negar a filosofia, estamos filosofando. Isso mostra que pensar é inevitável, mas pensar de forma crítica e ética é algo que precisa ser cultivado. É aí que entra a escola como um ambiente propício para o florescimento dessa consciência. Como educadores, temos a tarefa e também a oportunidade de ajudar nossos alunos a perceberem que o mundo não é dado, não é estático, não é imutável, não é pronto. O mundo é construção. E por ser construção, o mundo ele pode ser transformado por nós quando refletimos sobre ele. Quando ensinamos nossos alunos a pensar, damos a eles as ferramentas para agir no mundo com mais liberdade e mais responsabilidade. Volto ao título do artigo: Filosofia e Educação, uma relação necessária. Não é uma relação opcional, complementar ou ocasional. É uma relação necessária, imprescindível. Porque não existe verdadeira educação sem reflexão, sem criticidade, sem consciência. E não existe filosofia sem o desejo de formar, de educar, de transformar. Por isso, reafirmo, precisamos da filosofia nas escolas. Precisamos de professores que filosofem, de estudantes que se sintam convidados a questionar, de gestores que compreendam a importância do pensamento crítico. A educação precisa ser um espaço de resistência e de reinvenção, e para isso precisa caminhar de mãos dadas com a filosofia. Então é isso. Muito obrigada por ter acompanhado nossa apresentação. Espero que, assim como eu, você também se sinta provocado a refletir mais profundamente sobre o papel da filosofia na educação e quanto ela pode contribuir para uma escola mais justa, mais humana, mais igualitária, mais transformadora e mais inclusiva. Então é isso. Agradecemos. Até a próxima e tchau, tchau.